Você já parou para pensar como uma simples ameaça de tarifa pode virar o mundo de cabeça para baixo? Enquanto a maioria das pessoas está preocupada com o preço da gasolina no posto, uma guerra silenciosa está acontecendo nos bastidores do poder mundial e você nem imagina como isso vai afetar sua vida nos próximos anos. Trump acabou de jogar uma bomba nas relações internacionais ao ameaçar a Índia com tarifas pesadas por comprar petróleo russo, mas aqui está o que ninguém te conta. Essa jogada pode estar criando exatamente o bloco anti-americano que ele tanto tenta evitar. Será que o presidente americano está sendo um gênio estratégico ou está cavando a própria cova geopolítica? A resposta vai te surpreender e pode mudar completamente sua visão sobre como o mundo realmente funciona. Prepare-se para descobrir verdades que os grandes veículos de mídia preferem esconder. Porque o que você vai aprender aqui pode ser a chave para entender os próximos movimentos econômicos globais que vão impactar diretamente seu bolso. A coisa ficou ainda mais tensa quando descobriram peças indianas em drones russos usados contra a Ucrânia. Imagine a cara do pessoal em Nova Delhi quando essa bomba estourou. É como descobrir que seu filho está vendendo doces na escola para financiar travessuras que você nem imagina. Trump não está apenas falando por falar, ele está mostrando evidências concretas de que a Índia, mesmo indiretamente, está contribuindo para o conflito que os Estados Unidos tanto querem ver resolvido. A diplomacia virou um jogo de xadrez onde cada movimento tem peso de ouro. E quando você pensa em ouro, lembre-se que estamos falando de bilhões de dólares em comércio que podem ir por água abaixo. Agora, aqui entre nós, isso não é apenas sobre petróleo, é sobre quem manda no pedaço quando o assunto é geopolítica global. A Índia se vê numa encruzilhada complicada. De um lado, tem os Estados Unidos oferecendo parcerias estratégicas e tecnologia avançada. Do outro, a Rússia vendendo combustível barato que mantém sua economia funcionando. É como ter que escolher entre dois amigos que estão brigados. Você sabe que qualquer escolha vai gerar consequências. Trump sabe disso e está apostando que a pressão econômica vai fazer Nova Delhi repensar suas prioridades comerciais. Mas será que essa estratégia vai funcionar? Ou pode acabar empurrando a Índia ainda mais para os braços de outros aliados? Aqui é onde a coisa fica interessante. De verdade, meu amigo, Trump está fazendo o maior barulho contra a Índia por comprar petróleo russo. Mas dá uma olhada no que acontece com China e Turquia. Eles fazem exatamente a mesma coisa e ninguém fala nada. É como aquele professor que pega no pé de um aluno específico, enquanto outros fazem a mesma bagunça e saem ilesos. A China, por exemplo, virou o maior comprador de petróleo russo depois das sanções ocidentais, mas Trump não está ameaçando Pequim com a mesma intensidade. Será que é coincidência ou existe algo mais por trás dessa seletividade? A resposta está bem na nossa cara. Política internacional não segue manual de boas práticas. A Turquia é outro exemplo clássico dessa contradição gritante que acontece nos bastidores do poder mundial. Erdogan mantém relações comerciais sólidas com Putin, comprando energia russa e ainda por cima, se beneficiando de preços especiais. Mas Washington faz vista grossa. É como se existisse uma lista VIP de países que podem fazer certas coisas, sem sofrer retaliação. Quando você analisa essa situação, fica claro que as regras do jogo mudam conforme o tamanho do seu exército, sua localização estratégica ou quantos favores você deve para quem está no comando. A Turquia controla o Bósforo, uma passagem crucial entre Europa e Ásia. Então ela tem carta branca para certas manobras. Já a Índia, apesar de ser uma potência emergente, ainda não conquistou esse status de intocável. Vamos falar de números, que vão te deixar de queixo caído. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do planeta, perdendo apenas para a Arábia Saudita. Quando as sanções ocidentais começaram a apertar, Putin não ficou chorando no cantinho. Ele simplesmente redirecionou todo esse ouro negro para quem estava disposto a pagar. É como quando você tem um produto muito bom e um cliente some, mas outros 3 aparecem querendo comprar pelo mesmo preço. China, Índia e Turquia viraram os novos melhores amigos de Moscou nesse mercado bilionário. A genialidade russa foi transformar o que parecia ser uma crise em oportunidade de ouro. Literalmente falando, a Índia entrou nessa dança por uma razão muito simples, que qualquer dono de casa entenderia: economia doméstica.
O país importa impressionantes 80% do petróleo que consome e imagina só a conta que chega todo mês. Quando Putin começou a oferecer descontos generosos para atrair novos compradores, Nova Delhi não pensou duas vezes. É como quando você encontra a gasolina mais barata do outro lado da cidade e decide abastecer lá, mesmo sabendo que alguns vizinhos podem torcer o nariz. A diferença é que estamos falando de bilhões de dólares em economia anual que podem ser investidos em infraestrutura, saúde e educação para mais de 1 bilhão de indianos. Quem não faria essa conta? O engraçado é que essas acusações funcionam como um jogo de empurra-empurra, onde ninguém quer assumir a responsabilidade total. A Índia alega que suas empresas vendem componentes civis e podem ter duplo uso, mas não controla o destino final desses produtos. É como vender uma faca que pode cortar pão ou ser usada para outras finalidades. Kiev, por sua vez, tenta se justificar dizendo que suas aquisições foram para defesa legítima, enquanto as indianas alimentam a agressão russa. Putin, esperto como sempre, fica quieto no seu canto, aproveitando essa confusão toda para continuar seus negócios. É o clássico caso onde todo mundo tem um pouco de razão e um pouco de culpa no cartório. A verdade inconveniente por trás dessas acusações é que o mercado global de armas e componentes militares é uma teia complexa onde até os países mais éticos acabam se envolvendo indiretamente em conflitos. Empresas indianas vendem peças para distribuidores internacionais, que revendem para outros intermediários, que eventualmente chegam às mãos russas. É uma cadeia tão longa quanto a Grande Muralha da China. O mesmo acontece com munições que chegam à Ucrânia através de rotas indiretas que ninguém quer admitir publicamente. Essa situação expõe uma realidade desconfortável. No mundo dos negócios militares, a moral é um luxo que poucos podem se dar quando a sobrevivência nacional está em jogo. Trump não está apenas brincando de casinha com essas ameaças de tarifas. Existe um plano muito maior por trás de cada movimento que ele faz no tabuleiro mundial. Comentadores especializados em relações internacionais já perceberam que essa ofensiva vai muito além de questões econômicas ou preocupações morais com a guerra na Ucrânia. O objetivo real é quebrar a aliança que está se formando entre Rússia, China e Índia, três gigantes que juntos representam uma ameaça real à hegemonia americana. É como quando você vê três amigos se unindo contra você no recreio e decide separar o grupo antes que eles fiquem fortes demais. Trump sabe que, se esses países consolidarem suas parcerias, os Estados Unidos podem perder a posição de árbitro mundial que ocupam há décadas. A genialidade dessa estratégia está em atacar o elo mais fraco da corrente, que no caso é a Índia. Diferente da China, que tem economia robusta o suficiente para revidar qualquer sanção, ou da Rússia, que já está acostumada a viver sob pressão internacional, Nova Delhi ainda depende significativamente dos mercados e tecnologias americanas. É como separar um casal de amigos escolhendo pressionar aquele que tem mais a perder na briga. Trump oferece uma escolha aparentemente simples: ou você fica do nosso lado, ou enfrenta as consequências econômicas. Essa tática de dividir para conquistar é velha como o mundo, mas continua funcionando porque mexe diretamente no bolso de quem está sendo pressionado. Agora que você descobriu os bastidores dessa guerra geopolítica que está redefinindo o equilíbrio mundial, uma pergunta fica no ar: o que você vai fazer com esse conhecimento? Enquanto a maioria das pessoas continua achando que política internacional é coisa de filme, você já entendeu que essas jogadas de poder afetam diretamente o preço do que você compra no supermercado, as oportunidades de investimento que aparecem no seu caminho e até mesmo o futuro econômico do país onde você vive. Então me diz uma coisa: você vai continuar sendo apenas um espectador passivo dessa transformação histórica, ou vai começar a tomar decisões mais inteligentes baseadas no que realmente está acontecendo nos corredores do poder mundial? A verdade é que conhecimento sem ação é apenas entretenimento caro. Você descobriu como Trump usa tarifas como arma geopolítica, entendeu por que a Índia está numa encruzilhada impossível e viu como Putin transformou sanções em oportunidades bilionárias. Mas de que adianta saber tudo isso se você não aplicar essas lições na sua própria vida? Que tal começar a diversificar seus investimentos pensando nesses movimentos globais? Ou quem sabe estudar mais sobre mercados emergentes que podem se beneficiar dessa reorganização mundial?
A diferença entre quem prospera e quem fica para trás está exatamente aqui, na capacidade de transformar informação privilegiada em decisões práticas.